Bom dia, hoje é dia 18 de abril de 2025, sexta-feira santa. Eu venho compartilhar uma palavra com vocês que eu não tinha me atentado e hoje ela veio ao meu coração e me chamou a atenção. Jesus no Calvário, né? A palavra vai estar em Lucas 23, no versículo 27, que precede, né, a crucificação. Então, quando Jesus estava, rumo à crucificação, rumo ao Calvário, no versículo de Lucas 23, 27, diz a palavra de Deus que havia uma grande multidão que seguia Jesus. E a palavra diz assim que ali havia mulheres que choravam e se lamentavam pelo Senhor Jesus. Mas Jesus, ele se virou para elas e falou exatamente isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. As palavras do Senhor Jesus antes da sua crucificação, quando a multidão o seguia, mulheres que criam nele, que ele realmente era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Poucos que realmente reconhecia o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, diante daquela situação, elas aos prantos, preocupadas, né, com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus falou com elas uma coisa assim muito interessante, que nós devemos meditar, que às vezes passa despercebido na nossa vida. Então ele falou para essas mulheres, né, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Então elas ali desesperadas, chorando, se lamentando, porque o Senhor Jesus estava indo rumo ao Calvário, rumo à crucificação, junto com os outros dois malfeitores. E Jesus falou: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. E logo após ele ainda disse mais, diz assim a palavra de Deus. Jesus disse, né? Porque chegarão os dias em que chegarão esses dias na terra em que todos vão dizer o quê? Vão dizer, felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Então, nesse versículo, o Senhor Jesus, ele nos desperta que tempos difíceis virão, que elas, assim como elas, nós não deveríamos estar chorando por ele, mas por nós mesmos, porque haverá dias em que as mulheres que nunca tiveram filhos e deram à luz e nem amamentavam, vão dizer que elas é que são felizes. Então, haverá dias de perseguição, dias tenebrosos, que o Senhor Jesus já estava preparando as mulheres de Jerusalém. Haverá dias que vão ser chamadas de felizes. Olha o poder dessa palavra de Jesus. Haverão dias que vão ser chamadas de felizes aquelas que não têm filhos, que não amamentaram. Então nós vemos que Jesus estava nos alertando. Chegará tempo, olha o tempo que está
para vir, porque muitos negligenciam, né? Não creem. Mas o Senhor Jesus disse logo após que haverá um tempo em que todos vão dizer às montanhas, caiam sobre nós, que caiam sobre nós as montanhas. Se nós chegarmos a esse ponto de pedir que caiam sobre nós as montanhas, porque tamanho será o sofrimento, né? É um modo de querer cessar a dor, querer cessar o sofrimento, talvez querer cessar a perseguição, né? Então o Senhor Jesus falou que haverá dias que todos vão dizer que caiam sobre nós as montanhas e também que os montes nos cubram, ou seja, refúgio, vão querer estar escondidos, né? Então, ele ainda nos diz assim, porque se isso tudo, isso foi antes da crucificação, tudo que aconteceu ali com ele, se isso tudo, porque se tudo isso é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? O que a gente entende sobre isso? Se tudo que aconteceu, né? Se tudo isso que aconteceu com ele ainda estava ali, presente, né? A lenha, né? Porque Jesus é a lenha. Então, a lenha ainda estava verde, ou seja, ele estava presente, com ele ali presente. Esse foi o meu entendimento. Com ele ali presente, a lenha verde. O Senhor Jesus ali presente, a lenha verde. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu com ele, rumo, né, ao Calvário, o próprio Calvário, a crucificação, tudo que ele sofreu por aquele povo, na mão daquele povo descrente, né, daquele povo mau. Então, se aquilo tudo aconteceu, a lenha ainda estava verde, ele está alertando que dias piores virão quando a lenha estiver seca, ou seja, ele não estará mais presente na terra. Ele não estaria mais presente ali em Jerusalém com elas, com eles, com o povo dele, né? Com as mulheres de Jerusalém, com os filhos delas, com os esposos delas, com as famílias. Então, imagina o que aconteceria, o que acontecerá com o povo dele, né? Se com ele ali, com a lenha verde ali presente, eles fizeram toda aquela maldade, imagina o que estaria por vir. Estaria por vir, é um alerta do Senhor Jesus, nessa época, né, da Semana Santa, né, antecede a sua crucificação. Ele alertou aquele povo na época de Jerusalém. Se aquilo tudo aconteceu com a lenha verde, ou seja, com eu aqui presente com vocês, está acontecendo isso tudo, imagina quando a lenha já não estiver mais aqui, a lenha já vai estar seca. Lenha seca já não está mais presente, a lenha verde está presente, a lenha secou, não está mais presente. E aí? Então ele fala pra gente, preocupe com vocês, com seus filhos, porque serão ditas felizes aquelas que não têm filhos, né? Então, gente, essa palavra tem muito poder. Essa palavra, ela é poderosa. Essa palavra é poderosa. Então, ele falou isso tudo e quando ele acabou, ele chegou no local da crucificação. Quando ele acabou de falar com elas essas palavras. Então, a palavra de Deus está lá em Lucas 23, versículo 27 em diante. Você pode meditar na sua casa, pedir a orientação do Espírito Santo, se ele revela a você. O meu entendimento foi esse, o Espírito Santo me revelou dessa forma. Então, que nós venhamos ficar atentos à palavra de Deus, à revelação do Espírito Santo, porque haverá dias, sim, dias tenebrosos, mas isso não significa que temos que temer, né? Temer ao homem. Aquele que está em Cristo, ele sabe
que o Senhor guarda, que o Senhor vai adiante, e o que o cristão tiver que passar na terra, nós vamos passar. A gente sabe que o nosso Pai é por nós, e Ele é soberano, e Ele é dono de todas as coisas, Ele tem o poder sobre tudo. Então, só nós não deixemos, né, de vigiar, não deixemos de buscar, não deixemos de estar, né, com comprometimento, um alinhamento sempre com o Senhor, com a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes as lutas dessa vida nos levam a caminhos que são contrários aos do Senhor, mas que a gente persevere até o fim, que a gente fique atento até o fim, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Então Ele quis nos alertar para a gente se preocupar com nós aqui na terra, se preocupar com o que está por vir aqui na terra, né? Não é para ter medo, né? Porque é o temor que a Bíblia sempre nos alerta a ter, o temor é aquele temor de cautela, né? É aquele temor assim de vigilância, não é o temor daquele medo que paralisa, que adoece, não. Porque o Senhor, Ele não bota medo na gente, né? Esse temor que o Senhor sempre fala conosco é aquele temor de vigilância, né? De atenção, né? Pra gente temer ao Senhor também, com respeito, com reverência, né? Então quem coloca medo na gente é o inimigo, aquele medo que nos aprisiona, que nos paralisa, que prejudica nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual, a nossa vida com a sociedade, nossa vida como um todo. Esse medo não provém do Senhor, não é esse, né, o intuito do Senhor para nós. Então o temor que o Senhor nos alerta a ter é de cautela, é de vigilância, de sabedoria, né? Então que a gente venha nessa sexta-feira santa aí, dia 18 de abril de 2025, se atentar às palavras do Senhor e não deixar de vigiar e crer que sim, o mal está no mundo. A palavra diz que o leão ruge, né, ao nosso redor, querendo tragar-nos, né? Então, fiquemos vigilantes, porque o descanso vai vir quando o Senhor Jesus vier voltar, né, para nos resgatar e nos levar para o lugar de descanso eterno, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.